Minha gente, com relação à Lei 12.153, em primeiro lugar, quando verificamos aqui o artigo 1º da lei, nós verificamos a instituição do juizado da Fazenda Pública como integrantes de um sistema de juizados especiais. Muito já se falava na doutrina a respeito de um microsistema de juizados. A Lei 2.153, cuja versão final teve por relator o deputado federal Flávio Dino, que foi nosso colega da Justiça Federal e teve larga experiência nos juizados federais. Essa Lei 2.153, a instituir um sistema dos juizados, ela nos permite uma ampla integração entre as leis que regem esse sistema. Nós estamos aí diante da Lei 9.099, de 2005, a Lei 10.259, de 2001, e a própria Lei 12.153. Embora o artigo 1º da Lei 12.153 estabeleça que os juizados da Fazenda Pública integram o sistema dos juizados especiais e logo abaixo no seu parágrafo único se tenha que o sistema é formado pelos juizados dos estados do DF, juizados especiais dos estados do DF, juizados cíveis, criminais e da Fazenda Pública, nós não podemos aqui deixar de atentar para o fato de que nossa Lei 12.153, ela reproduz cerca de 70% da Lei 10.259, da Lei dos Juizados Federais. Então devemos sim conhecer melhor a Lei 10.259, os enunciados do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, e do FONAGEF. No FONAGEF, colegas que já têm a experiência da Justiça Federal, sobretudo com o INSS como Fazenda Pública, ali temos ideias muito interessantes a respeito de como fazer com que esse sistema efetivamente funcione bem. No artigo 2º, chama atenção aqui a temática valor da causa. Nós temos nos juizados da Fazenda Pública a competência para conciliação e julgamento daquelas demandas de até 60 salários mínimos. Salário mínimo nacional aqui. Demandas de até 60 salários mínimos. Quando pensamos nesse valor da causa, devemos pensar sempre no salário mínimo nacional, já que hoje temos aí o que chamam alguns de salário mínimo estadual, na verdade alguns pisos estaduais, mas aqui 60 salários mínimos são 60 salários mínimos nacionais. Temos também a limitação quanto à conciliação. Ao contrário do que estávamos acostumados nos juizados comuns podemos homologar conciliações de qualquer valor, conciliação de R$1 milhão, de R$2 milhões. Nos juizados da Fazenda Pública, também a conciliação está limitada ao montante de 60 salários mínimos. Não se deve homologar acordos de valor superior a 60 salários mínimos. A competência para conciliação, processo e julgamento das causas de até 60 salários mínimos. O mesmo artigo 2º estabelece quais são as causas excluídas da competência dos juizados. E aqui, além do que está no texto legal, devemos observar o seguinte: há algumas divergências doutrinárias que já estão surgindo. Em relação ao mandado de segurança. Mandado de segurança, temos hoje a Lei 12.016, um rito próprio. A ação de mandado de segurança em si está excluída do sistema dos juizados da Fazenda Pública. O que significa que não se pode impetrar mandado de segurança junto aos juizados da Fazenda contra uma autoridade externa do Poder Judiciário. Mas esse dispositivo não impede que intramuros haja um mandado de segurança impetrado contra, por exemplo, um juiz do juizado da Fazenda Pública. Um mandado de segurança impetrado junto à turma recursal contra o juiz da vara da Fazenda Pública ou aquele que está fazendo, às vezes, de juiz da vara da Fazenda Pública. Então, a vedação é extramuros.
Não se pode impetrar mandado de segurança contra autoridades externas ao Poder Judiciário. Uma outra questão diz respeito às execuções fiscais. Embora não se admita execução fiscal no sistema dos juizados, hoje nos juizados da Fazenda Pública, é possível que um autor ingresse com uma ação anulatória de lançamento fiscal, por exemplo. Nós podemos ter nos juizados ações anulatórias em geral contra atos administrativos, inclusive contra o ato administrativo do lançamento. E na hipótese de um autor ingressar com uma ação anulatória de lançamento fiscal, é perfeitamente possível que a Fazenda Pública apresente um pedido contraposto. Há toda uma discussão a respeito do cabimento do pedido contraposto apresentado pela Fazenda Pública. Nos parece aqui que não há qualquer vedação a esse pedido contraposto. A Fazenda pode sim apresentá-lo. Ele será processado nos termos da Lei 9.099 de 95. E isso poderá acarretar uma condenação do autor originário. E se condenado esse autor originário, aquele débito tributário que estava em discussão será executado dentro do juizado. Não pelo rito da Lei 6.830 de 1980, não pelo rito da Lei de Execuções Fiscais, mas sim pelo rito dos juizados especiais. O executado será o autor originário da ação. Então, atento para isso. Embora não se possa processar a execução fiscal nos juizados, caso alguém ingresse com uma ação anulatória de lançamento fiscal e venha a perder essa ação e haja pedido contraposto da Fazenda Pública, Fazenda Pública se consolidará aqui como vencedora e poderá executar esse autor originário no próprio sistema dos juizados. Essa é uma posição, inclusive, já defendida hoje, entre outros, pelo professor Humberto Teodoro Júnior e por outras pessoas que têm tido a oportunidade de aprofundar os estudos nesse tema. Outra situação que tem gerado polêmica, ainda aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, é que a Lei 12.153 explicita que estão excluídas da competência dos juizados as demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, ou aqui difusos e coletivos. E a pergunta que se tem feito é a seguinte: e os direitos individuais homogêneos? Esses podem ser debatidos, podem ser discutidos nos juizados especiais? Essa discussão surgiu porque a Lei 10.259 de 2001 exclui da competência dos juizados federais as ações relativas a direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. E a nossa Lei 12.153 silencia em relação aos direitos individuais homogêneos. O que se tem aqui é que não se deve admitir nos juizados ações coletivas. Seja a ação pertinente a direito difuso, seja a ação pertinente a direito coletivo, seja a ação pertinente a direitos individuais homogêneos. Por que isso? Porque se tivermos uma coletividade de autores que foge muito do aspecto do que seria um litisconsórcio, não teria o mesmo sentido, seria uma grande comunidade de autores aqui, no caso dos direitos individuais homogêneos, um direito de origem comum, nós teremos grandes dificuldades posteriormente, porque a sentença não será líquida. Isso contraria o artigo 39 da Lei Geral dos Juizados, da Lei 9.099 de 95, e teremos grandes problemas na execução, na satisfação desse julgado. Teremos que fazer a liquidação, teremos que criar uma fase de liquidação desse julgado. Então, a proposta que se faz aqui é que não sejam processadas também as causas relativas a direitos individuais homogêneos. Uma outra questão que surge diz respeito a aquelas ações pertinentes a prestações vencidas e vincendas. Os colegas que já tiveram oportunidade, experiência em vara da Fazenda Pública vão se lembrar
que existem muitas questões envolvendo prestações vencidas e vincendas, sobretudo naquelas ações propostas por servidores públicos. Como se calcular o valor da causa, para sabermos se essa causa está dentro da competência dos juizados, está dentro dos 60 salários mínimos. Essencialmente, o valor da causa será definido pela soma das já vencidas, a soma de todas as vencidas, com 12 prestações vincendas. Se a soma de tudo que está vencido, com 12 prestações vincendas, estiver dentro do limite de 60 salários mínimos, nessa hipótese, nós estaremos com uma demanda da competência do juizado da Fazenda Pública. Se a soma das vencidas, com 12 vincendas, superar 60 salários mínimos, estaremos fora da competência do juizado da Fazenda Pública. Uma outra questão que temos diz respeito à possibilidade ou não de uma renúncia. O que se tem entendido é que a parte pode até renunciar àquilo que já venceu, as prestações vencidas, mas que não se pode renunciar às prestações vincendas. Esse é um entendimento, inclusive, que está consagrado no enunciado do FONAGEF, para que possamos evitar dolo de aproveitamento, para que aquela pessoa, no momento de desespero, não abra mão do seu futuro, daquilo que poderia receber, em troca da vantagem de ter um processo célere que lhe deveria ser garantido pelo artigo 5º, inciso 78 da Constituição, em qualquer hipótese. Então a pessoa não pode renunciar às prestações vincendas. Uma outra questão que já surgiu diz respeito a essa competência absoluta dos juizados da Fazenda Pública. Ao contrário do que tínhamos nos juizados comuns nós sabemos, nos juizados estaduais, que o autor pode optar pelo sistema dos juizados ou pelas varas comuns, enquanto no juizado da Fazenda Pública, onde ele estiver instalado, a sua competência é absoluta. Nós temos, por exemplo, hoje na capital do estado de São Paulo, instalados 2 juizados da Fazenda Pública. Ali, na capital, quando uma demanda hoje, proposta após a vigência da Lei 12.153, proposta uma demanda da competência dos juizados, necessariamente essa ação deve ser processada perante os juizados da Fazenda Pública. Vai ser distribuída primeiro ou segundo juizado da Fazenda Pública. Agora, em locais onde não há vara do juizado da Fazenda Pública, onde o juizado da Fazenda Pública funciona como um adjunto de uma vara comum, ou onde o juizado da Fazenda Pública funciona instalado dentro, por exemplo, de um juizado criminal, nós, penso eu, podemos ainda optar pelo sistema comum ou pelo juizado adjunto, por aquele juizado cumulativo. Essa regra de competência absoluta funciona para aqueles locais onde há, de fato, uma vara da Fazenda Pública, do juizado da Fazenda Pública instalado. Nós temos aqui, no artigo 3º, a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, deferir providências cautelares ou antecipatórias para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Essencialmente, medida cautelar e antecipação de tutela, desde que preenchidos os requisitos de um provimento cautelar ou os requisitos do 273 ou do 461 do Código de Processo Civil. Isso foi importante explicitar, porque mesmo no sistema dos juizados comuns nós temos colegas que ainda hoje não admitem antecipação de tutela. Aqui se quis evidenciar essa possibilidade de antecipação de tutela. Relembro aos colegas apenas que há algumas matérias que não comportam liminar. A Lei 12.016 de 2009, a atual Lei do Mandado de Segurança, ela explicita as hipóteses em que não cabe liminar em mandado de segurança, e temos outra lei que estabelece que se não cabe liminar em mandado de segurança, não cabe medida cautelar e não cabe antecipação de tutela.
Então, a sugestão que se faz aos colegas é que atentem para essas restrições da Lei 2016 e da legislação especial, atentem para aquelas hipóteses em que não se admite a antecipação de tutela. Supremo Tribunal Federal, especialmente na ação declaratória de constitucionalidade número 4, reconheceu que essa restrição, esse impedimento para a concessão de medidas antecipatórias é constitucional. O Supremo validou essas restrições. Então, por exemplo, não cabe, conforme estabelece o artigo 170A do CTN, compensação com base em crédito tributário em litígio. Não cabe compensação quando o crédito tributário está sob litígio. Isso está também exposto nas súmulas 212 e 213 do Superior Tribunal de Justiça. Então, há que cuidar apenas dessa legislação extravagante. E, em tese, é possível, sim, antecipação de tutela, medida cautelar contra a fazenda pública, fixação, inclusive, de multa processual das astrentes, caso a fazenda pública não cumpra essa obrigação imposta no curso do processo, mas é conveniente sempre relembrarmos essas vedações. O artigo 4º estabelece que, em regra, não cabe recurso contra decisão interlocutória no processo do juizado da fazenda pública, exceto justamente na hipótese de concessão de uma antecipação de tutela ou de uma medida cautelar. Vale dizer, apesar das restrições impostas, até mesmo num recurso extraordinário, o 572 e 573, relatado pelo ministro Eros Grau, no sentido de que não caberia antecipação de tutela no sistema dos juizados e, consequentemente, não haveria recurso de agravo, não haveria mandado de segurança. O fato é que essa lei explicita o cabimento, e essa lei explicita o cabimento também do recurso. Me parece aqui que o recurso previsto nesse artigo 4º é o recurso de agravo de instrumento. É o recurso de agravo de instrumento que deve ser interposto no prazo de 10 dias. O artigo 5º da Lei 2153 estabelece quem é que pode ser autor e quem é que pode ser réu nas causas processadas pelo juizado da fazenda pública. Estamos pensando em autor, dividido originário e réu. E como autor, nós temos aqui um campo mais especificado do que aquele da Lei 9.099. Nós temos aqui que pode ser autor a pessoa física, a microempresa e a empresa de pequeno porte. No caso, hoje, eu lembro que o microempreendedor individual, da Lei Complementar 128, microempreendedor individual, ele é considerado também microempresa para essa finalidade e pode ingressar nos juizados especiais da Fazenda Pública. Pergunta que se faz: diante das mudanças ocorridas no final de 2009, em que se admitiu que outras pessoas figurassem como autoras nos juizados especiais, essencialmente aquelas organizações da sociedade civil de interesse público e os microempreendedores de crédito, as sociedades microempreendedoras de crédito, esses podem ser autores nos juizados da Fazenda Pública? Penso que não. A Lei 2.153, ela é posterior e ela explicita quem pode ser autor: pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Somente. No entanto, temos que atentar aqui que a Lei 12.153, embora mais restritiva, quando analisamos aqui que só esses podem ser autores, ela amplia muito a possibilidade das pessoas, do cidadão comum, utilizar o juizado especial da fazenda, quando ela não exige que o autor seja pessoa física capaz. O autor tem que ser pessoa física. Nos juizados comuns, são pessoas físicas capazes. Aqui, o incapaz pode ser autor.
da mesma forma que pode ser autor nos juizados federais. Não há restrição também em relação aos presos. Nós tínhamos que e temos na Lei 9.099 que não pode ser parte o preso. E aqui não há qualquer restrição ao preso. Isso nos preocupa bastante. Não há restrição em relação a preso ser autor e não há restrição em relação aos pedidos de danos morais. Então podemos esperar que presos venham a postular danos morais contra os estados em razão das condições que se encontram nos respectivos presídios. Isso que em princípio pode trazer aí um grande transtorno para nós do Poder Judiciário, pode por outro lado propiciar também uma revolução social e uma responsabilidade maior do Estado na atenção às condições, se não de vida, não está defendendo aqui boa vida para preso, mas sim vida digna e uma vida que propicia algum tipo de recuperação, já que é uma das funções da pena. Mas já há sim um movimento e a gente já tem ouvido essa problemática, questão do preso, se o preso pode ser autor. E à medida em que estamos admitindo aqui o incapaz, temos a participação mais ampla do Ministério Público nesse sistema de juizados da Fazenda Pública. Em relação aos réus, nós temos aqui que podem ser réus os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, suas autarquias, fundações, até aqui todas as pessoas jurídicas de direito público. E no final, temos que as empresas públicas dos estados e dos municípios, empresas públicas dos estados e municípios, também passam a responder junto ao juizado da Fazenda Pública. Até a vigência da Lei 2.153, uma empresa pública é considerada hoje no nosso sistema jurídico pessoa jurídica de direito privado, ela era acionada no juizado comum. A partir dessa lei, uma empresa pública do Estado ou do município, ela pode ser ré no juizado da Fazenda Pública, onde ele estiver instalado, e não mais no juizado comum. O artigo 6º trata das citações e intimações e determina a aplicabilidade do CPC. Primeira cautela aqui, o artigo 222 do CPC, na sua linha C, veda a citação que é a mais comum nos juizados, que é a citação postal. Não podemos fazer citação postal no sistema aqui dos juizados da Fazenda Pública, ou nos juizados da Fazenda Pública. Estamos trabalhando, o colega Marcelo Mesquita está desenvolvendo um projeto, que é um dos agregados aqui do grupo do CNJ pelo Projude, o colega Paulo Cristóvão, que é juiz da presidência do CNJ, estão trabalhando para que a gente consiga desenvolver um sistema como há em relação aos juizados federais e o INSS, um sistema de citação e intimação eletrônica, conforme a nossa legislação atual já permite, para que isso facilite a tramitação aí desses processos. Mas hoje, as citações e as intimações devem observar as regras do CPC, embora, assim como o artigo 13 da Lei 9.099, o próprio CPC tem regras pelas quais não se reconhece nulidade sem que haja prova do prejuízo. Relembro aqui também, em relação a essa questão pertinente à citação, que a Fazenda Pública ela não tem foro privilegiado. Onde há vara da Fazenda Pública, temos ali um juízo privativo. A ação contra a Fazenda deve ser proposta perante a vara da Fazenda Pública, se for uma ação relacionada aos juizados, ou perante o juizado da Fazenda Pública. Se houver vara com competência absoluta, se for juízo ou juizado adjunto, penso eu, se ele não for adjunto da própria vara da Fazenda Pública, que o autor continua com a sua opção. Mas, de qualquer forma, um cidadão do interior do estado de Minas Gerais, interior do estado de Rondônia,
interior do país, ele não precisa se deslocar para a capital para processar o Estado. Ele pode processar o Estado a partir da sua comarca, junto à vara da fazenda ou o juizado que responde pela fazenda da sua comarca. Fazenda pública, reitero, não tem foro privilegiado na capital. Ela pode sim ser processada no interior. O que ela tem é juízo privativo onde há vara ou juizado da fazenda pública devidamente instalado. Na sequência nós temos aqui que a fazenda pública não desfruta de prazo diferenciado. Não há prazo em dobro, não há prazo em quádruplo. Fazenda pública, prazo comum. E o que se exige é que a fazenda seja citada com 30 dias de antecedência quanto à audiência de tentativa de conciliação. O artigo 8º também traz uma novidade, demonstrando que o direito público não é necessariamente indisponível. Claro que nós temos graus de disponibilidade, mas o artigo 8º, ele autoriza que os representantes judiciais da Fazenda Pública, presentes em audiência, pratiquem a conciliação, pratiquem a transação. Quando estamos aqui diante dessa possibilidade, devemos nos lembrar que essa regra do artigo 8º não é uma norma exauriente. Estamos aqui no artigo 8º diante de uma norma continuável. O artigo 8º, na sua íntegra, estabelece que os representantes judiciais da Fazenda Pública podem fazer acordo, mas no final do seu texto, esse artigo 8º diz: podem fazer acordo nos termos e nas hipóteses previstas em lei do respectivo ente da federação, sem que haja uma lei do município ou uma lei do Estado autorizando a conciliação. Essa conciliação não será possível. A recomendação é até mesmo que não se designe audiência de conciliação. O processo vai tramitar normalmente, e penso eu com prejuízo da Fazenda, que vai ter que enfrentar em período breve uma condenação. Não terá oportunidade de discutir, de, mediante concessões recíprocas por vezes, obter um abatimento do seu débito, quando houver débito. Enquanto não houver lei local autorizando a conciliação, essa conciliação não é possível. A lei, nesse aspecto, não é exauriente. Ela depende de uma norma em continuação, de uma norma local. Encaminhamos, graças ao trabalho desse grupo, que participou aqui em Brasília do Provimento 7, encaminhamos para todas as procuradorias do Estado, procuradores-chefes, e para os 5.000 municípios, um modelo de projeto de lei, uma sugestão, uma colaboração, para que eles pudessem implementar uma lei que autorize a conciliação. Sei que alguns estão adotando, outros ainda não. Prejuízo do próprio ente. Alguns imaginavam que se não adotassem a lei não poderiam ser processados no rito da Lei 2153. Não é isso. Vão ser processados, sim, e vão perder a oportunidade de realizar a conciliação. Outra questão que surgiu é se a Fazenda Pública precisa estar representada na audiência de conciliação por procurador ou advogado credenciado. E o que se tem compreendido hoje é que, a exemplo do que se verifica no artigo 10 da Lei 10.259 de 2001, artigo 10 da Lei dos Juizados Federais, a Fazenda Pública pode se fazer representar em juízo por uma pessoa designada por escrito, por quem tem competência para tanto, para participar da tentativa de conciliação. Não precisa ser o procurador do Estado, não precisa ser o procurador do município. Estamos prevendo para um futuro próximo uma avalanche de ações, a exemplo do que ocorreu nos juizados federais, e sabemos que a Fazenda Pública não tem capilaridade suficiente para encaminhar um procurador para cada audiência de tentativa de conciliação. O que se exige é que vá uma pessoa que tenha conhecimento da causa e uma autorização escrita para participar daquela audiência, que tenha conhecimento para que não se verifique a contumácia, e tem nos parecido perfeitamente possível o reconhecimento da contumácia, o reconhecimento da revelia contra a Fazenda,
mas basta uma pessoa com designação escrita. O artigo 10 da Lei dos Juizados Federais foi objeto de uma ADIM no Supremo, esse artigo 10 que autoriza uma pessoa credenciada que não seja procuradora a participar da audiência. Esse dispositivo da Lei 10.259 foi questionado e a OAB perdeu o questionamento. O Supremo reconheceu a possibilidade de uma pessoa com autorização escrita participar ali da conciliação. Em relação a essa sistemática da conciliação, temos aqui na sequência dos trabalhos que a entidade ré, a Fazenda, ela deve apresentar toda a documentação disponível para o esclarecimento da causa até a audiência de tentativa de conciliação. Pensamos que a não apresentação pode acarretar uma série de consequências, inclusive no aspecto da improbidade administrativa por omissão, se isso estiver causando obstáculos ao bom encaminhamento do processo. Outra situação que nós temos aqui é a possibilidade de exame técnico, a exemplo do que já tínhamos na Lei 9.099, exame técnico desde que isso não caracterize uma perícia de maior complexidade. Relembro isso porque sabemos que o artigo 98 da Constituição Federal, que é a base de todo o sistema dos juizados, estabelece que os juizados cíveis servem para as causas de menor complexidade. Essa menor complexidade é uma menor complexidade probatória. Questões de direito, não há questão complexa que o juiz do juizado não possa conhecer, porque ele é um juiz togado, estamos pensando no juiz togado dos juizados. Mas, se estivermos diante de uma questão de maior complexidade probatória, essa questão não poderá ser apreciada nos juizados da Fazenda Pública. De qualquer forma, o artigo 10 prevê que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada que apresentará o laudo em até 5 dias antes da respectiva audiência. Relembro aqui, no entanto, que ao contrário da Fazenda Federal, ao contrário dos juizados federais, que tem verba própria orçada no tribunal para a designação dos seus peritos, nós normalmente não temos isso na Justiça Estadual. Então, a designação do perito demandará ou o convênio normalmente é feito por intermédio das defensorias públicas, ou solicitação de um órgão público, como é o caso, por exemplo, do IMESC em São Paulo, que por vezes demora anos para concluir um laudo, ou em não havendo o meio razoável de gratuitamente se fornecer o exame técnico, devemos designar o técnico e emitir uma certidão de honorários, preferencialmente observando a impessoalidade, não nomear sempre o mesmo técnico, e observando também as tabelas já existentes, ou no nosso estado ou em outro estado, uma tabela de referência para que não nos acusem depois de abuso ou até de improbidade na designação de peritos. O fato é que a lei garante um exame técnico quando ele se mostra necessário, desde que a prova não seja de alta complexidade, e não havendo estrutura estatal disponível, a solução cabível, e temos precedentes do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema ainda em março de 2010, a solução cabível é a designação de um perito particular, estabelecimento de honorários razoáveis, preferencialmente seguindo tabela de expedição de uma certidão, para que o próprio perito, por intermédio, diga de passagem, do juizado da Fazenda Pública, cobre seus honorários do Estado devedor. O artigo 11 estabelece que não há reexame necessário. Me lembro do período que tive a oportunidade de auxiliar no Tribunal de Justiça de São Paulo, como inúmeros colegas fizeram, ao contrário do que saiu na imprensa, não ganharam fortunas por isso, ganhavam coisa de R$100 por voto, e atuavam cumulativamente, com sacrifício aí dos seus finais de semana, das suas famílias. O fato é que nesse período em que atuei junto à 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, tive a oportunidade de verificar que alguns processos vinham para reexame necessário
o que chamava aí de recurso obrigatório, e demorava cerca de 4 anos para esse processo chegar, devido ao grande número de feitos que temos no estado de São Paulo. É público que temos aí cerca de 500 mil recursos, sempre aguardando julgamento. Por mais que haja sacrifício e esforço, não se vence isso de um dia para o outro. O fato é que um reexame necessário chega a demorar 4 anos em alguns estados, e na lei dos juizados da Fazenda Pública se estabelece que não há o reexame necessário do 475 do CPC. Uma grande vantagem para os autores, que não serão aí sacrificados diante dessa situação, e penso eu que diante da limitação de 60 salários mínimos, alguns autores vão renunciar ao valor superior a 60 salários mínimos para que suas ações possam tramitar pelo rito da Lei 2.153 e não sejam submetidas ao reexame obrigatório. Outra situação que nós temos aqui é que o artigo 12 estabelece que o cumprimento do acordo ou sentença com trânsito em julgado que impõe a obrigação de fazer ou não fazer se dará com a expedição de um ofício pelo juiz da causa à própria autoridade que recebeu a citação. Quando se estabeleceu aqui qual é a autoridade que vai receber esse ofício para cumprir a obrigação de fazer, e mais uma vez relembro que aqui também podem ser impostas as trens, imposta a multa processual, o juiz já sabe que ele vai encaminhar o ofício quanto à obrigação de fazer ou não fazer para a própria autoridade que foi citada para a causa. Chama atenção que não há aqui execução provisória. Estamos pensando em satisfação de um julgado definitivo, quando houver o trânsito em julgado. Depois, no artigo 13, temos aqui a disciplina pertinente à satisfação das obrigações por quantia certa. Essas obrigações por quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão também, ela será cumprida no prazo de 60 dias. Cabe ao próprio juiz da causa encaminhar a determinação, a requisição de pagamento para a autoridade que recebeu a citação. Nas causas de até 60 salários mínimos, vamos estar expedindo a denominada RPV, Requisição de Pequeno Valor para Pagamento em 60 dias. Essa RPV, caso não seja cumprida, autoriza o sequestro de rendas. Autoriza o sequestro de rendas. Então não temos aqui, nas causas da competência dos juizados, os precatórios. Mas devemos atentar para a seguinte situação. Até que haja uma lei local estabelecendo até que valor o precatório é dispensado, até que valor podemos buscar a satisfação do julgado por meio de RPV, valem os valores estabelecidos na própria Lei 12.153. Vale dizer, enquanto um Estado não definir, olha, estão livres aqui de precatórios as ações até 60 salários mínimos, ou as condenações até 60 salários mínimos, estaria na competência dos juizados, nós teremos que respeitar o limite de 40 salários mínimos nos julgados aí contrários ao Estado, e limite de até 30 salários mínimos, com dispensa de RPV, naquelas decisões contrárias aos municípios. Além de 30 salários mínimos, no caso de município, será necessário precatório. Além de 40 salários mínimos, no caso do Estado, será necessário precatório, salvo se houver lei local estabelecendo um limite maior. Outra pergunta que se faz: a lei local pode estabelecer um limite menor do que 30 salários mínimos para município, menor do que 40 salários mínimos para o Estado? Pode. A lei local pode estabelecer um valor menor, mas há um limite também. O próprio artigo 100 da Constituição Federal, hoje, no seu parágrafo 4º, redação da Emenda Constitucional 62, estabelece um limite mínimo mesmo para os pequenos municípios. Então, pode ser daquele limite mínimo até 60 salários mínimos, ou até mais, se for uma liberalidade do ente político.
Enquanto não houver lei, nós podemos expedir RPV nas condenações de até 30 salários mínimos contra municípios ou de até 40 salários mínimos contra os estados. Caso haja um valor superior a esse montante, será expedido precatório. O credor, ele pode solicitar um fracionamento, ele pode solicitar que até 40 salários mínimos numa condenação contra o Estado seja expedido RPV e acima de 40 salários mínimos seja expedido precatório da diferença? Não. Não é possível esse fracionamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou nesse sentido. O que a pessoa pode sim é renunciar ao valor superior. Alguém eventualmente tem ali um crédito contra o Estado de 45 salários mínimos. Precisa ser expedido precatório se naquele Estado não houver lei autorizando que esse valor seja exigido por RPV? Não. O autor, o credor, ele pode renunciar a 5 salários mínimos e vai se expedir uma RPV de 40 salários mínimos. Trata-se aqui de renúncia, portanto é absoluta e não de simples desistência que permite uma outra ação. Mas é possível sim a renúncia, o que não se admite é o fracionamento desse valor. Com relação ainda à questão da satisfação, temos aqui 2 parágrafos do artigo 13. Parágrafo 6º autoriza que o saque do valor depositado seja feito pela própria parte autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará. Isso precisa ser bem disciplinado pelos tribunais para que não haja fraude. Mas a parte autora, ela pode pessoalmente levantar o valor do depósito. Normalmente são bancos oficiais, em alguns estados o convênio é com bancos privados, em qualquer agência. Só que isso precisa ser bem disciplinado. Em relação ao procurador, parágrafo 7º, nós temos que o saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária de depósitos mediante procuração específica com firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua procedência. Sabemos que, infelizmente, como há maus médicos, infelizmente alguns maus juízes, há também maus advogados, maus pintores de parede, maus encanadores, estamos todos sujeitos a esse tipo de problema. O fato é que temos um número grande de ações penais contra advogados por apropriação indébita. E esse parágrafo 7º visa justamente evitar que o advogado ou o procurador em geral, passe a perna no seu cliente. Temos aqui a necessidade de uma procuração específica e com firma reconhecida, com uma série de restrições para que o advogado levante o valor. O artigo 14 da Lei 2.153 estabelece aqui a questão da instalação da vara do juizado ou do juizado adjunto. O que difere aqui o juizado, a vara, o juizado adjunto e o juizado cumulativo é que na vara nós temos total autonomia de vara, autonomia administrativa. O juizado adjunto, ele possui uma estrutura semi-autônoma dentro de uma vara, como em alguns lugares nós temos aí, por exemplo, anexos fiscais, e o juizado cumulativo é aquele que funciona dentro de uma vara única, às vezes com 2, 3 funcionários. Lá serão processadas também as causas e desde já devem ser processadas as causas de competência do juizado da Fazenda Pública. O que se recomenda é que haja pelo menos aí um servidor ou 2 servidores, quando houver, treinados para reduzir a termo pedido oral. É importante que os colegas sejam aí proativos e criem modelos e façam sugestões para que a gente possa difundir esses modelos de pedidos iniciais em causas do juizado da Fazenda Pública, para que nossos servidores possam fazer uma redução a termo da forma mais correta possível, atender essas pessoas que chegam ali com pedidos orais. O artigo 15 traz uma ótima inovação em relação aos conciliadores. Temos aqui a possibilidade do conciliador, artigo 15, artigo 16, do conciliador colher prova oral
Caso não haja conciliação, e sugiro que essa audiência seja feita em 2 etapas, o conciliador, em um primeiro momento, deve deixar as partes à vontade, comunicar que há uma cláusula ali informal de confidencialidade, que o que vai ser discutido naquele momento não será usado contra ninguém, para que se tente uma conciliação. Não obtendo a conciliação, esse conciliador poderá acolher a prova oral. Colhe a prova oral e, na sequência, isso é submetido ao juiz. Se não houver impugnação fundamentada e aceita de qualquer das partes, essa prova oral acolhida pelo conciliador poderá servir para que o juiz faça a instrução e o julgamento do processo. Ele poderá se valer dessa prova oral, não será necessário repetir essa audiência. O que é importante para não estragarmos as conciliações e não gerarmos grande desconfiança nas partes é que se estabeleça um momento certo para a coleta dessa prova oral. Primeiro se faz a conciliação, não obtida a conciliação, as partes devem ser comunicadas de que a partir daquele momento o que falarem estará sendo registrado e poderá ser utilizado como prova pelo juiz do ciclo. O provimento 7 do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, também trouxe uma inovação no sentido de que conciliadores remunerados devem ser escolhidos por meio de processo seletivo. Qualquer que seja o tipo de remuneração, indenização, se há remuneração para conciliador, isso vale também para juiz leigo, esse conciliador deve ser escolhido por meio de processo seletivo. Infelizmente, isso pode ser visto, por isso é público, eu posso falar, nos autos de inspeção que estão publicados no site do Conselho Nacional de Justiça, temos sérios problemas envolvendo conciliadores remunerados, que são escolhidos discricionariamente por dirigentes dos tribunais, e às vezes um dirigente de tribunal tem ali nas suas mãos a escolha de 100, de 200 pessoas como comissionados, e nem sempre esses comissionados são pessoas que atendem aos requisitos mínimos para servir num juizado especial, e os colegas, apreciando os autos de inspeção, vão descobrir que, infelizmente, até juizado fantasma já foi encontrado. As providências foram tomadas, naturalmente, em relação a isso, mas encontramos, sim, determinado estado, toda uma unidade judiciária, com servidores e tudo mais, e a unidade não existe. As pessoas existem, e, claro, não trabalham, não trabalhavam e recebiam. Então, o que queremos, sim, é preservar o sistema dos juizados, exigindo processo seletivo quando os conciliadores estiverem sob remuneração. A Lei 2.153 também diminui o prazo de exercício da advocacia para alguém ser juiz leigo. Esse prazo cai de 5 para 2 anos e a lei explicita a possibilidade de se utilizar o juiz leigo, muito bem cotado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma experiência muito boa envolvendo juízes leigos, em alguns outros estados também, alguns estados ainda não utilizam essa figura que pode servir para multiplicar a capacidade de absorção dos juizados especiais. Temos no artigo 17 a mudança pertinente às turmas recursais, salutar também, e segundo entendemos isso vale para todo o sistema dos juizados especiais. As turmas recursais, que são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, ela tem juízes com mandato de 2 anos e devem ser integradas preferencialmente por juízes do sistema dos juizados especiais, aqueles juízes que conheçam e que conhecem o procedimento próprio dos juizados. A escolha também deixa de ser discricionária e deve observar, seja a turma recursal do juizado comum ou do juizado da fazenda, ou uma turma mista, essa turma ela deve ser formada observando-se critérios de antiguidade e merecimento. Infelizmente, também aqui já chegaram várias denúncias de juízes que se perpetuarem em turmas recursais e de critérios excessivamente discricionários na escolha desses juízes. A lei vem no momento oportuno, combate esse tipo de equívoco e determina que se observe critérios aí de merecimento e de antiguidade, vedando-se inclusive a recondução, salvo quando não houver outra pessoa
interessada naquela vaga. O artigo 18 trata do pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Esse artigo 18 certamente é a maior novidade da lei, essa questão da turma de uniformização, e nós temos aqui, em primeiro lugar, uma discussão se estamos diante de um incidente ou de um recurso. Me parece desde o início, e é o que está inclusive nos projetos de lei, inclusive um que ainda está tramitando no PLC 16, cujo relator é o senador Walter Vieira, está explicitado que estamos sim diante de um recurso. Por que recurso? Porque estamos diante de um pedido que propicia a modificação de um julgado já público. Já temos um julgamento público e esse pedido de uniformização tem força modificativa do julgado. Não estamos diante de um simples incidente quando o membro de uma turma julgadora suscita a existência de um conflito dentro do seu tribunal e antes do julgamento já se estabelece qual será o caminho a ser seguido. Fosse assim, estaremos diante de um incidente. Não é assim. Estamos diante sim de um pedido modificativo e por isso esse pedido se caracteriza como um recurso. Estamos diante de um recurso de uniformização de interpretação de lei. Como se processa esse recurso? Em primeiro lugar, o provimento 7 procurou estabelecer um critério nacional para que tenhamos um mínimo de padrão. Participaram aí vários colegas de todas as regiões do país, juízes federais e juízes estaduais, sobretudo juízes estaduais. Os federais vieram para nos dar aí um respaldo a respeito da experiência que já tem em relação a essas turmas de uniformização. E esses juízes de todas as regiões do país elaboraram uma sistemática que está no provimento 7 quanto à dinâmica desse pedido de uniformização. O importante aqui é percebermos que temos um pedido de uniformização de interpretação de lei, em primeiro lugar um pedido local. Se turmas de uma mesma unidade da federação estiverem divergindo, as turmas em conflito é que solucionarão essa divergência. Então temos aqui, estamos pensando em um estado que tem mais de uma turma recursal. E quando o estado possuir 20, 30, mais de 100, como é o caso do estado de São Paulo, como é que fica esse pedido de uniformização? Isso é um debate que não está ainda superado, mas a ideia é que cada turma eleja um representante, porque nós podemos saber que há divergência entre uma turma da capital, vamos imaginar aqui em homenagem a Palmares, sempre o estado de São Paulo, uma turma da cidade de São Paulo e uma turma da cidade de Campinas. Há um conflito entre essas duas turmas recursais, mas é possível que esse conflito abranja a turma de Santos, a turma de Ribeirão Preto, uma das turmas de Jundiaí e daí para frente. É necessário, para que esse conflito seja solucionado com a legitimidade capaz de se impor a decisão a todos os futuros julgados, é necessário que se tenha participação ampla. E acho que agora, por esse sistema que estamos aqui de videoconferência, é perfeitamente possível realizarmos uma grande sessão mensal, se for o caso, para julgarmos esses conflitos de competência com um representante de cada turma recursal. Esses estados maiores vão enfrentar, claro, uma situação peculiar, estados menores vão reunir 4, 6, 8 pessoas para dirimir a divergência. Pessoas escolhidas pelas próprias turmas, conforme consta do provimento número 7 da Corregedoria Nacional. Então temos aqui no artigo 18, divergência entre turmas de um mesmo local, de um mesmo estado. Nós temos também, dentro do artigo 18, a possibilidade de um pedido de uniformização apresentado ao STJ. É um segundo pedido de uniformização possível. Quando estivermos diante de divergências entre turmas de estados distintos,
divergência entre turmas de estados distintos, ou quando a decisão de alguma turma recursal contrariar súmula do STJ, caberá um pedido de uniformização para o STJ. Então, primeira hipótese, se tivermos divergência entre turmas do mesmo estado, uma turma estadual de uniformização. Quando tivermos divergência entre turmas de estados distintos, turmas recursais, não necessariamente turmas de uniformização, pedido de uniformização para o STJ. E quando estivermos diante de uma decisão de turma recursal que afronte súmula do STJ, pedido de uniformização para o STJ, aqui com nítido caráter de reclamação. Relembro aos colegas que de um ano para cá já estávamos enfrentando essa possibilidade de reclamação junto ao STJ. O STJ não processa recurso especial contra a decisão dos juizados, até em respeito à sua própria súmula 203, mas, diante de precedente do STF, o STJ passou a processar reclamações quando decisão de turma recursal contraria súmula ou jurisprudência dominante do STJ formada dentro dos critérios do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Quando temos ali uma decisão de turma recursal, independente da turma de uniformização aqui da Lei 12.153, já temos isso há um ano. Se uma turma recursal contraria jurisprudência dominante ou súmula do STJ, cabe reclamação para o STJ conforme disciplinar na resolução número 12 daquele tribunal. Aqui temos até um conteúdo menor. Quando decisão de turma recursal contrariar súmula do STJ, cabe pedido de uniformização para o STJ. O artigo 19 traz um novo pedido de divergência para o STJ, dessa vez contra a decisão de turma de uniformização. Se uma turma de uniformização decidir de forma contrária a uma súmula do STJ, cabe pedido de uniformização para o próprio STJ. Nos parágrafos desse dispositivo temos algumas normas que propiciam a paralisação de feitos que contêm a mesma divergência, para que o STJ não seja obrigado a julgar recursos repetitivos, e dentro do provimento 7 encontramos aí medidas que permitem às próprias turmas estaduais de uniformização suspenderem os feitos nos quais se verifica aquela divergência, mais uma vez para evitarmos julgamentos repetitivos. No artigo 20, nós temos aqui que a regulamentação desse pedido de uniformização junto ao STJ será feita pelo STJ. Acreditamos que o STJ vai usar a base que já tem da resolução número 10 daquele tribunal, que trata do pedido de uniformização das decisões de juizados federais. E no STF temos já a disciplina no próprio regimento interno do STF a respeito do recurso extraordinário, inclusive nas ações oriundas do sistema dos juizados especiais. O artigo 21 cuida da possibilidade do recurso extraordinário. Relembro que cabe recurso extraordinário contra a decisão de turma recursal, desde que preenchidos os requisitos próprios do recurso extraordinário. A questão da repercussão geral, o pré-questionamento de matéria constitucional e demais requisitos. O artigo 22 da Lei 2.153 permite que os tribunais instalem os juizados, as varas de juizados da Fazenda no prazo de até 2 anos, mas não devemos nos esquecer que estamos aqui diante de normas processuais de aplicabilidade imediata. Enquanto não instalados os juizados, as causas tramitarão, as causas de competência dos juizados tramitarão dentro do rito da Lei 12.153 junto às varas comuns, junto às varas que hoje exercem a competência da Fazenda Pública. Temos no artigo 23 a possibilidade dos tribunais restringirem a competência dos juizados da Fazenda Pública durante 5 anos. Alguns estados estão estabelecendo quais demandas podem tramitar, outros estão estabelecendo quais demandas não podem tramitar. O que estamos sugerindo sempre
é que demandas de menor interesse social, por exemplo, o questionamento de multas de trânsito, que essas demandas sejam excluídas da competência do juizado da Fazenda Pública nesse início, porque não vão mudar o mundo e não trazem grande interesse e virão certamente em grande quantidade. Então, uma das sugestões é para que se exclua da competência dos juizados nesse início questionamento quanto a multas de trânsito. Outras multas decorrentes de posturas municipais e tantas outras, essa me parece a interesse social em que possam ser questionadas nos juizados da Fazenda Pública, até para que as fazendas criem mecanismos para elas menos onerosos de resolver essas pendências com a sociedade. O artigo número 24 estabelece que não serão remetidos aos juizados especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data da sua instalação. Não devemos aceitar a remessa para os juizados de ações propostas antes da vigência da Lei 2.153. Da mesma forma, recurso interposto contra ação ajuizada antes da vigência da lei, temos ali tramitando uma ação ajuizada no início de 2009. A Lei 2.153 entra em vigor, essa ação ainda está em curso. Ainda que essa ação pudesse ser da competência do juizado a ser proposta agora, e em respeito ao princípio do juiz natural, o recurso interposto, um agravo de instrumento, um recurso final interposto nessa ação deve ser dirigido ao Tribunal Comum e não às turmas recursais dos juizados. As turmas recursais dos juizados devem processar recursos naquelas ações que são da competência do juizado, ações que foram propostas após a vigência dessa lei. Do contrário, violamos o princípio do juiz natural. Já adianto aos colegas que essa posição que adoto não é uma posição pacífica. Lembro, por exemplo, as lições do professor Marinoni, do Paraná, no sentido de que vale a lei vigente no momento em que se torna pública a decisão contra a qual se interpõe o recurso. Então, no entendimento do professor Marinoni e de alguns outros doutrinadores, nós temos sim a possibilidade de uma ação que esteja tramitando junto à vara comum e que seria da competência do juizado, se ele já existisse à época em que essa ação foi proposta, um recurso nessa ação comum, decisão prolatada hoje, uma antecipação de tutela concedida hoje numa ação que começou em 2008, vamos imaginar, contra essa decisão, no entendimento do professor Marinoni, o recurso seria dirigido para uma turma recursal dos juizados. Me parece que não é essa a proposta da lei. Mas, de qualquer forma, estamos aí na área de humanas, não há uma verdade absoluta e a gente sabe que isso ainda vai gerar grandes debates. Por fim, temos aqui os artigos 25, 26, 27 e 28. O artigo 25 relembra os tribunais de justiça da necessidade de prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. O artigo 26 é uma norma que interessa ao juizado federal, é a norma que autoriza que o conciliador colha a prova, vale também para os juizados federais. O artigo 27 determina a aplicação subsidiária do CPC, da Lei 9.099 e da Lei 10.259. Relembro aqui, nesse penúltimo artigo, que, em primeiro lugar, devemos interpretar a lei dos juizados, fazer uma integração entre as leis dos juizados. E depois disso, se não for possível resolvermos a situação com uma integração das próprias leis dos juizados, Lei 9.099, Lei 12.153, Lei 10.259, aí sim devemos utilizar subsidiariamente o Código de Processo Civil, ou seja, em última circunstância. Enfim, o colega Brandão havia determinado que eu falasse por 1 hora, procurei em 1 hora passar aqui pelos artigos e aquilo que me lembrei que seria de maior interesse dos colegas. Fico à disposição de todos, agradeço mais uma vez ao Brandão por seu empenho pessoal nessa luta. Sei que não é de hoje, o Brandão responsável aí pelo primeiro interrogatório por videoconferência do país há muitos anos atrás, e um idealista que é um exemplo para todos nós. Agradeço ao Brandão, agradeço a Pamás, a todos os colegas que lá estão, e fico à disposição de todos. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos.